O tema da mensagem: a força da graça de Deus. A partir do texto bíblico na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, no versículo 12 ao 14, como está escrito, Paulo diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Às vezes a gente pensa que Deus, com sua graça, a fraqueza de Deus estaria na graça. Pela graça de Deus, Deus fecha os olhos, perdoa tudo e não está nem aí. Mas a graça de Deus, ela não existe para justificar o mal, mas ela existe para anular o mal. Por isso que é maravilhosa a graça, porque salva o pecador, e poderosa graça, porque abate o pecado e o mal. Então Deus é mais do que poderoso quando graciosamente age, porque Ele salva o pecador, mas condena o pecado. Paulo, aqui nessa carta, ele para um pouquinho para dar o testemunho dele, o testemunho de gratidão, de reconhecimento do que Deus fez pela vida dele. E nesse testemunho ele pontua, ele declara, ele enfatiza que tudo que aconteceu na sua vida, todo o resultado da sua vida é por graça de Deus. Ele diz: eu sou apóstolo hoje porque Deus me escolheu para o ministério. Eu sou o que sou hoje porque Paulo me tirou da blasfêmia, da perseguição e da insolência, da ignorância e da incredulidade para o Evangelho. E a conclusão dele é que isso aconteceu porque a graça de Deus transbordou sobre a vida dele. Então, o que é a graça de Deus? A partir desse texto é possível dizer uma coisa: ela é o poder amoroso de Deus. A graça é o poder amoroso de Deus. Veja que Paulo usa o termo transbordou. Esses últimos dias nós temos visto muito transbordamento, né? Nas nossas ruas, na região, em cidades, através dos telejornais, a força da água transbordando, invadindo tudo, levando tudo. É justamente essa força que Paulo, essa imagem dessa força que Paulo traz para dizer: a graça de Deus é essa força que arrasta toda a nossa maldade, toda a nossa incredulidade e ignorância, leva com ela, porque graça é poder de Deus, poder amoroso de Deus. O amor, ele, como diz lá em Cantares, ele é forte como a morte. Tanto que só teve um que venceu a morte e chegou a ressuscitar mortos.
mortos? Foi Jesus. Por quê? Morreu, a morte se impôs sobre a pessoa, como voltar? E diz lá em Cantar que o amor é forte como a morte. E quando a gente trata do amor de Deus, graça como poder amoroso de Deus, nós estamos dizendo que Deus é mais soberano do que nunca quando Ele está nos amando. Deus é mais soberano do que nunca quando Ele está agindo pela sua graça. Essa corrente, esse transbordar que nos conduz. Paulo tem tudo para testemunhar, porque ele saiu de Jerusalém, se dirigindo a Damasco, se dirigindo a determinada cidade, para prender os cristãos, e no meio do caminho e durante a caminhada, Jesus o encontra, o derruba, ele fica cego por 3 dias, sem comer. O Paulo, forte, poderoso, cheio de autoridade, se torna ninguém, porque agora transbordou a graça de Deus sobre a vida dele, que anulou todas as inclinações, suas maldades, suas pretensões, e agora Paulo está no chão. Como muitas casas que nós percebemos aí, as águas vêm e colocam ela no chão. Como muitas, até montanhas, transborda e leva. Paulo foi justamente levado por essa correnteza da força amorosa de Deus, a graça. Porque ele queria? Não, porque Deus é soberano na sua graça. Age onde quer, como quer, com quem quer. O que é a graça? É o poder amoroso de Deus. É esse transbordamento em que transbordou, saiu do meu controle, está no controle de Deus. Segundo, a graça é o fluir da ação divina. Transbordamento não é assim? Água por todo lado. Ou seja, eu perco o controle porque ela vem, ela se impõe, ela se lança de todas as formas, parece que está fluindo em todas as dimensões, e eu fico à mercê do transbordamento. Graça é o fluir da ação divina, que preenche tudo, que invade tudo. E, num transbordamento, as pessoas tentam fechar as portas, tentam fazer com que a água não entre, mas ela chega, ela se impõe, ela invade. Isso é graça de Deus. Por mais que o ser humano não queira, por mais que Paulo esteja ali preparado para resistir a tudo e a todos, não tem como resistir a esse fluir da graça divina. O corpo de Paulo senta, ele fica cego, suas forças se vão, ele cai, fica sem comer, perde apetite. A lógica das suas crenças, das suas ideias somem, ele perde a direção, flui de todos os lados a ação divina, a graça de Deus, é transbordamento. O que é a graça de Deus? Terceiro, é uma correnteza de misericórdia. Só existe transbordamento onde existe uma correnteza, onde até de um copo, né? Está cheio, você coloca uma gota, transborda, ou seja, derrama.
essa correnteza da misericórdia de Deus, que entra na nossa alma, no nosso coração, entra em tudo que somos e temos, e leva, e lava, e nos batiza. Correnteza mostra a dimensão de que a graça de Deus, a sua misericórdia não é algo fixa, parado, pelo contrário, é dinâmica. É tão dinâmica que é capaz de entrar em toda a dinâmica da existência humana: trabalho, rotina, o viver, as intenções, os desejos, tudo é incluído dentro da graça, da ação da graça de Deus na nossa vida. Então, graça de Deus é essa correnteza de misericórdia que nos leva, e quer saber, temos que mergulhar, temos que estar nessa correnteza. Porque é o amor de Deus para conosco, a graça. E o que faz a graça de Deus? Essa graça que é poder amoroso, que é fluir da ação divina, que é a correnteza da misericórdia de Deus na nossa vida. O que ela faz? Paulo dá o seu testemunho, e através do testemunho dele, se percebe 3 coisas que ela faz conosco. Primeira, transforma a nossa ignorância e incredulidade em sabedoria e fé. Paulo mesmo diz: fiz na ignorância, na incredulidade. Mas ele diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. A graça age em nós e nos transforma, nos converte da ignorância, porque não existe sabedoria fora de Deus. Tudo que se faz fora de Deus é loucura. Tudo. Porque sábio é aquele que tem temor ao Senhor. Tanto que em Provérbios fala muito disso, o princípio da sabedoria, temer a Deus. Toda sabedoria começa com tema a Deus. Eu temo a Deus, então eu comecei a ser sábio, a ter sabedoria. Na ignorância, nós desconhecemos as armadilhas do mal, saímos como cego, sem perceber onde estão as armadilhas do mal para a nossa vida e família. Paulo diz: eu fiz isso aqui na ignorância, persegui, blasfemei, fui insolente, mas ignorância. E na ignorância ia morrer, sem Deus, sem paz, sem salvação, se Deus não tivesse agido de forma transbordante na vida de Paulo. O que faz a graça de Deus? Transforma a nossa ignorância e incredulidade em sabedoria segundo a Deus e fé. Isso é conversão. O que é um convertido? É alguém transformado de sua ignorância e incredulidade em sabedoria e fé. Segundo, o que faz a graça de Deus? Transforma o pecador em salvo. É o que Paulo está dizendo. Eu era
blasfemo. Uma das características de uma pessoa não salva é que ela é blasfema. Blasfema. Por qualquer coisa ela tenta agredir Deus com palavras, achando que Deus é tão pequeno que vai se irar com palavras tolas. Às vezes nós somos tão pequenos que a esposa tenta nos agredir com uma palavra e salta uma coisinha e pronto, né? A gente quebra a casa. A gente gosta de usar palavras alfinetes para o outro reagir, né? E o blasfemo acha que ele, dizendo coisa contra os céus, vai fazer Deus se irar. Deus é Deus grande, não é Deus medíocre ao ponto de ser provocado nas emoções e ficar chateado da vida e perder o dia por causa de palavra de ignorante. O que tem a ver? Né? Eu vou dar uma ilustração aqui, né? Como uma formiga poderia estragar o seu dia? Só porque ela acordou e simplesmente olhou para você e disse: você é ninguém. Aí surge a pergunta: você come e bebe por causa do que uma formiga pensa a respeito de você? Se é que formiga pensa, né? Seria mais ou menos o que uma pessoa blasfema, ignorante, na sua fúria de incredulidade, tenta agredir Deus. Deus é maior. Mas a graça de Deus nos transforma de pecador em salvo pela graça dele. A graça de Deus faz isso. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos transformou para o reino de Deus. Outra atitude de quem não é salvo, de quem não tem fé, é que é insolente. Insolente. Não é só, aliviando um pouco, é mal educado e perseguidor. Eu mesmo já tive pessoas, vizinhos, e talvez você já passou por essa experiência, só porque sabe que você é crente, se torna uma chateação. Você nunca fez nada para ele, todo dia você tenta ser o máximo agradável, mas só porque ele sabe que você é crente, ele se torna aquele perseguidor, uma pessoa chata. Mas Paulo diz: eu fui justamente essa pessoa, mas Deus me transformou quando transbordou sua graça sobre minha vida. Porque a graça de Deus faz isso, transforma um Paulo blasfemo, insolente, perseguidor, em Paulo missionário, que louva a Deus e que tem fé na pessoa de Jesus. E por último, a graça de Deus nos conduz ao amor e à fé em Cristo. O texto diz: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Essa graça é poderosa para domar o nosso coração e nos colocar aos pés de Jesus, de tal forma que eu passo a crer em Jesus como Senhor e Salvador, e não só isso, amar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.
E a partir daí, tudo é Jesus. É Paulo depois dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Por que Paulo diz isso? Porque a graça de Deus, essa correnteza da misericórdia de Deus, que passou e lavou toda a sua vida, levando todas as suas misérias e enchendo de graça, fez com que esse Paulo agora cresça em Jesus, amasse Jesus Cristo. Tudo agora para Paulo é Jesus. Paulo percorreu quase todo aquele mundo antigo, porque amava Jesus, pregava, e porque amava, queria que todos também amassem Jesus. Finalmente morreu como mártir por amor a Jesus. Foi preso injustamente, viveu nas masmorras do Império Romano. Em momento nenhum murmurou, criticou, revidou, porque vivia dizendo: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A graça de Deus o havia conduzido ao amor e à fé a Cristo. E tudo que ele fazia era para mostrar Jesus através da vida dele, através do Evangelho e através da igreja que ele fundava onde quer que parasse um pouco. Ele era missionário da graça poderosa de Deus. Veja que a força da graça de Deus no testemunho de Paulo é colocada como um transbordamento da misericórdia de Deus. E quando essa força graciosa de Deus se impõe, algo de bom acontece. Um Paulo insolente, perseguidor e blasfemo é transformado em um Paulo missionário que ama Jesus e vive para ele. Onde quer que essa graça se imponha, Paulos são convertidos, Paulos são transformados, vidas são resgatadas para Deus. Porque esta correnteza, esse transbordamento da graça de Deus, essas águas que correm soberanamente, se destina para salvar e não para condenar. Por isso, nós temos que testemunhar todo dia como Paulo e declarar: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da igreja. E todo dia Deus está fazendo isso, fluindo poderosamente sua graça, lançando sua graça como uma correnteza. E aí, o que é lixo vai embora, mas fica o amor e a fé em Cristo Jesus. Não é por acaso que no batismo, o batismo simboliza a graça de Deus na nossa vida. Quando é derramado água, não é? Quando a gente faz com que caia uma correnteza de água sobre nossa cabeça, que é isso? Símbolo de que a graça poderosa de Deus, essa força graciosa se impôs sobre nós, pecadores, e nos tornou pessoas que amam Jesus e crê nele como Senhor e Salvador de nossas vidas.
desse testemunho sempre, como Paulo, e diga sempre, não por mérito, mas porque Deus é bom e sua misericórdia permanece para sempre. E esta misericórdia é graça transbordante, é poder amoroso, é correnteza de misericórdia, que me torna missionário, que me torna pessoa que se levanta para dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que tenho, vivo pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Eu te louvo, Deus. Eu te agradeço pela tua santa misericórdia. Faz sempre com que aconteça esse transbordamento de tua graça. Que esta força, Deus, seja conosco. Transborde, Deus, esta graça soberana sobre nós. E nos torne um Paulo, missionário, crente, vida em Jesus. Em Jesus, o nosso Senhor. Amém.